Olá, deusa, seja muito bem-vinda a essa série que falará de uma série muito especial, uma série cheia de códigos de relembrar de quem fomos e de quem ainda somos. Eu sou sacerdotisa Lux e eu te chamo para a roda nesse momento, para que juntas possamos redespertar os nossos poderes através de um passeio na história. Bom, minhas queridas, a série Lunanera, eu acho que de longe ela está no meu top 3 de séries de sagrado feminino. Isso se dá porque existem várias séries que falam sobre bruxas, né, sobre curandeiras. Porém, poucas são as séries que retratam a verdade do que aconteceu, historicamente falando, tá? Então, geralmente filmes de bruxas tem mais aquele cunho do terror, do medo, da maldição. E o que é que acontece com as versões de nós que foram aquelas bruxas? Nós estamos vivendo o início da nova era da deusa. Estamos vivendo nesse momento numa transição planetária. Então muitas verdades, muitos mistérios virão à tona. Não é à toa que você assistiu aquela série e que você está aqui. Você veio buscar sobre essa série mais conteúdo, alguém falando sobre isso, me tocou de algum jeito, tenho que ir atrás de saber um pouco mais. Por que será? O código da memória te chamou. E eu espero fazer jus a tudo que me tocou nessa série como uma verdade a partir das minhas próprias memórias de bruxa. Então eu convido todas as nossas ancestrais nesse momento a se aproximarem de nós, para ouvirem essas palavras e para soprar aqui nos meus ouvidos coisas que vocês precisam ouvir e coisas que eu preciso ouvir também, para além das anotações que eu fiz aqui, ó, para vocês. E eu quero que vocês saibam, manas, eu quero que vocês tenham consciência de que toda vez que a gente vai falar sobre a deusa, sobre as bruxas, as curandeiras, as sacerdotisas, uma força contrária, ela se levanta, por enquanto, tá? Uma força contrária se levanta. Então, só para vocês terem noção, esse não foi o cenário que eu programei para vocês. Não foi. O cenário está ali do lado. Mas não deu certo, faça lá. E aí eu comecei a conversar aqui com as minhas ancestrais e comecei a falar. Esse vídeo vai sair de todo jeito. Eu entendi imediatamente do porquê que as coisas começaram a, entre aspas, não dar certo, sabe? Uma dificuldade. E eu quis dividir logo isso com vocês aqui no início, para que vocês entendam que toda vez que vocês forem dar mergulhos nos assuntos da deusa, dessa energia feminina, do princípio feminino, tá? E do resgate das nossas lembranças, algo no ar ainda pode causar uma certa turbulência, para que a gente se perca no que a gente ia fazer, no caminho que a gente ia seguir. Então, manas, persistam, tá? Aqui, o mínimo que importa é essa parede atrás de mim. Isso é o mínimo que importa. Nós estamos iluminadas pela presença de nossas ancestrais aqui hoje, tá? Nesse agora. Não importa o tempo que você está assistindo esse vídeo. Ele está no agora. Estamos em roda. Você está comigo agora e com as outras que também estão assistindo. Então sejam muito bem-vindas de volta ao teu lugar.
a tua história e que você possa lembrar comigo os códigos de alma, as informações e tudo o que você precisa para resgatar a tua força interior. Tá bem? Então, manas, vamos adentrar, tá? Essa playlist, ela vai virar, na verdade, uma minissérie, né? Uma minissérie que fala de uma série, que é Luna Nera. Já vou adiantar para vocês que aqui vai ter poucos, mas vai ter sim alguns spoilers, então é mais indicado que você fique se você já tiver assistido ou se você já tiver visto os primeiros episódios, tá? Eu vou gravar, eu acho que são 6 episódios, né? Primeira temporada, então eu vou gravar ali 6 vídeos, ok? É a pretensão. Então vai ter poucos spoilers, mas é importante que você já saiba, tá? Então se você não quiser, então tudo bem, eu te espero. Eu espero que você assista e depois retorne pra cá, tá bem? E para as manas, né, que já estão aqui pelo chamado, preparem-se, porque suas intuições aqui vão serem confirmadas, tá? E o que você não viu com teus olhos materiais, né, os teus olhos da fisicalidade, você vai enxergar agora, junto comigo e com as outras. Esse campo sutil do que a série quis trazer à tona de volta, né? Eu acredito que Luna Nera, eu já assisti 4 vezes, tá? É uma série que não foi aprovada a 2ª temporada. O que foi que eu falei pra vocês? Que quando a verdade da deusa ela vem à tona, quando o feminino ele vem à tona com força total, vem uma outra força para tentar burlar. Não é uma força igual, tá? Não é uma briga de gigantes. É uma força que, de tão fraca, o único poder dela é tentar atrapalhar. Mas ela não tem grandiosidade para combater. Então é por isso que a gente insiste, é por isso que aquela série saiu, e é por isso que essa minissérie ela vai sair também. É por isso que estamos aqui, tá? Então, bom, não vai ter 2ª temporada, mas, né, tudo bem. A primeira é um grande presente para nós, sacerdotisas, bruxas, curandeiras, que estamos relembrando dessas memórias que vivemos em outras vidas, tá? Uma outra coisa antes de a gente adentrar aqui a fundo é que, como estamos indo em direção à Era da Deusa, o relembrar de quem fomos vai ficar muito forte, tá? Então, num exemplo prático, tá? Você ter vindo aqui, depois de ter assistido a série, ou durante, né, estar assistindo a série, já é uma busca da tua alma por mais memória, por mais código de relembrar. É um aviso da tua alma de que você precisa acessar algo muito importante, que vai te trazer muitas respostas, tá? Então não deixa isso passar. Eu venho confirmar para você isso, tá? Eu tô confirmando o que tua intuição já tá te dizendo. Caso você esteja duvidando dela, tá? Então, prepare-se. Porque a minha intenção, na verdade, aqui com essa minissérie, é que com essa história vindo à tona, sendo contada honestamente por uma sacerdotisa que está em processo também de despertar, tem um peso muito diferente. Porque para mim é muito conveniente que você também lembre de quem você é. Entende? Essa energia do feminino nós dividimos. Então é conveniente para todas, que todas despertem. Entendem? Então é interessante para mim a tua cura. O meu útero, ele se cura a partir da cura do teu útero. A minha alma, ela se sente livre
a partir da liberdade da tua alma. Então todas nós somos uma rede super conectadas a éons, a tempos, a vidas e vidas passadas. Quem sabe a gente já dividiu uma roda presencial num outro tempo, na Idade Média, na Idade Moderna, enfim. E não só uma roda nesse sentido mais contemporâneo que a gente conhece, tá? Eu estou falando sobre ritos em florestas, eu estou falando sobre ritos em cidades abandonadas, eu estou falando sobre laços de irmandade que ultrapassaram séculos. Vai sentindo tudo que você sentir durante essa nossa minissérie, porque ela é minha e sua. Tudo que você for sentindo, perceba e leve muito a sério. Leve muito a sério tudo que a tua alma disser para você. Leve com uma seriedade que você costuma levar a opinião do outro, tá? Que no fundo pouco importa. Então leve-se a sério, ok? Bom, vamos começar aqui. Hoje eu vou fazer comentários a respeito ali do episódio 1, tá? Que se chama Presságio. Então, o episódio, ele começa com uma cena clássica, tá? Que a gente já ouviu falar muito sobre, né? Mas muito superficialmente, tá? E a série, ela traz na prática, ela faz com que você veja como era, como foi e o que você pode ter passado. A história da protagonista pode ter sido a tua história também, ou a história da tua mãe, da tua avó, daquele tempo, tá? Então, a série começa com uma senhora parteira, tá? Com uma curandeira, que naquela época era chamada de bruxa. Então, expanda o conceito de bruxa, tá? Para curandeira também, e para parteira, né? Porque geralmente uma bruxa, ela é uma conhecedora dos segredos da natureza, sabe? Das informações que a natureza entrega. Então ela é uma alquimista da natureza. Então começa com essa senhora levando a sua neta, que aí é a protagonista da série, ela se chama Adi, para ajudar, no caso é a ajudante dessa parteira, num parto ali que ela foi convocada, né, a contribuir, a ajudar naquele momento. E aí, ok, né, até então. No meio da cena, a mulher que espera o bebê, ela tem uma complicação e ela começa a sofrer, ela sente dor. E a ajudante, né, que é a Adi, a protagonista, ela coloca a mão em cima da barriguinha da grávida. Imediatamente ela tem uma visão. Ela enxerga com seu olho sutil que o bebê está entrando em sofrimento e que ele está para morrer. E ela enxerga inclusive a cena, uma porta se abrindo, uma porta espiritual se abrindo, e o espírito desse bebê indo em direção a essa porta, tá? Só que para mim, né, estando nos tempos contemporâneos, é muito fácil explicar dessa forma. Imagine você, tá? E eu, vamos voltar, tá? Para aqueles tempos, até para a gente começar a partir desse sentir e ativando essas memórias do corpo e da alma, tá? Então imagina naquele tempo onde o grande centro ali era crença religiosa, crença científico, que também pode colocar ali medicinal, então é ciência e medicina, e bruxaria e curandeirismo. Então são três polos ali. Essa série inclusive ela é toda baseada nessas três crenças. Então ali a gente acompanha bem as transições, como a mente das pessoas estão confusas, porque cada um que diga uma coisa,
tá? E sempre por causa dessas três vertentes de pensamento. Até hoje, se você parar para perceber, você é um pouco comandada por elas, né? Por elas três e toda a sociedade. A grande diferença é que, como nós nos tornamos pessoas mais questionadoras, tudo está caindo por terra para que uma nova era renasça, tá? A partir dessa expansão de consciência coletiva. Mas vamos lá, a Adi tem esse acesso e ela se espanta por ter esse acesso, né? O que hoje a gente chamaria de mediunidade, de um campo ali energético, naquela época não tinha nome para isso, né? Aquilo estava no campo das bruxas, porque eram as bruxas que acessavam outras vidas, eram bruxas que tinham acesso a seres de outros mundos, que sabiam para que cada erva servia, para que cada doença se dava tal erva. Então aquilo, para as outras vertentes que tentavam provar a vida por outros ângulos, era um motivo de muito medo, né, das mulheres. De onde vem? Quem são elas de verdade? De onde é que vem esse poder e essa maestria própria, né, essa independência? Elas não precisam de nada, pelo contrário, parece que a humanidade está na mão da mulher. Abram suas consciências, tá? É isso. Então vamos lá. A Adi se assusta, porque ela não tinha passado por uma experiência dessa antes, imagina. E aí, imediatamente a avó, a parteira, com a experiência de uma boa bruxa, curandeira e parteira, percebeu o que tinha acontecido e rapidamente, antes mesmo ali de ir até o final, né, daquele parto, ela deu a instrução para que a neta saísse devagarzinho ali com ela, vamos nos retirar desse local e depois vamos correr. Por quê? Porque ela falou para a avó e a grávida ouviu. E a grávida era a esposa de um caçador de bruxas. Então, manas, a série ela já começa dessa forma, tá? Naquela época as pessoas elas só tinham o poder da palavra, né? E essa palavra ela era muito distorcida a partir de interpretações que vinham a partir desse grande triângulo que tem aí, né? Religião, ciência, bruxaria. Então, assim, o que era falado era prestado atenção por todos. E aí, ok, né? Começa todo o movimento agora dessa bruxa que está ali percebendo que é uma, até não aceitando, tá? E isso se parece muito com hoje em dia, tá? A Adi, ela cresceu ali naquela sociedade, naquela comunidade, ouvindo como ser bruxa é negativo e como as pessoas devem perseguir as bruxas. Então, aquilo já gerava um gatilho, né, para ela. E aí o que acontece, né? Ela se descobre uma naquele momento. Então são muitas informações, são muitos códigos ao mesmo tempo para que ela faça uma associação. Então no começo ela nega muito isso. Só que a avó dela, bruxa, correndo contra o tempo, porque ela sabia que os caçadores vinham atrás delas, tá? E ressaltando aqui, gente, isso não é só uma série, tá? Eu senti de trazer para vocês porque isso é história. Isso foi o que aconteceu mesmo, tá? E por pelo menos 400 anos, porque eu acredito que é esse o tempo que a Inquisição durou. Só para vocês terem noção, significa que houveram gerações de bruxas, tá? Na família, em cada família houve. Então, assim, Bruna, nunca ouvi falar sobre bruxas na minha família. Mas elas existem e elas provavelmente estão ao teu lado ouvindo agora esse momento de roda da gente e estão se sentindo fortalecidas a partir disso, tá? Porque muitas morreram de uma forma muito injusta,
tá? Ajudando, tentando ajudar. Essa primeira cena, quer dizer, é uma senhora e a neta tentando ajudar no parto de uma outra mulher. E isso condenou a vida delas, tá? E isso condena. Então, é toda uma história que se desenrola nesses 400 anos aí de extermínio, que isso aconteceu, tá? E a série, ela retrata. Então, começa essa correria, tá? E começa um movimento ali de um grupo que na série se chama Andarilhos do Bem. Olha que ironia. Andarilhos do Bem. Eles se intitulam ali, né, os caçadores de bruxas, né? Então eles se sentem os fazedores de justiça em nome do Deus patriarcal, tá? Que já é macho e já é vingativo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nas culturas antigas ao patriarcado, a gente vivia nas culturas matriarcais, tá? Isso já dá um outro bloco de aulas aí, que senão se estende muito. Mas nesse momento ali na série da história, esse Deus, ele já é o macho. Então os homens, eles começam esse movimento de se levantar contra essas mulheres que têm algo que eles não possuem. E eles temem. Todo ser humano tem medo do que desconhece. Então a mulher começou a ser um perigo social por uma questão de ignorância, porque as pessoas não entendiam, tá? Então esses caçadores, eles começam a perseguir, tá? Essa vó, para prendê-la, né? E depois, né, posteriormente, prendê-la por um tempinho, né? Até que a fogueira dela estivesse bem disposta na frente da igreja. Porque isso na época era um ato religioso, era um ato de fé e de adoração a Deus. Era você matar uma pessoa na frente do templo desse Deus macho vingativo. Então vão percebendo aí as distorções e também a frequência ressoante ainda com os dias de hoje, né? Onde as pessoas não fazem literalmente isso, mas a gente sabe que no fundo parece que é isso que elas querem mesmo, assim, né? Como existem leis hoje em dia, isso impede, né, muita coisa. Mas eu estou falando aqui de uma questão consciencial, então muitas ainda não alcançaram esse lugar e parece que estão presas ainda a unidades de barbárie, né? A gente vê hoje como é que está a internet. Essas multidões que apedrejavam na rua, parece que elas estão na internet, né? Na era digital, elas foram para lá. Reencarnaram e estão lá. Bom, então esses andarilhos do bem, né, eles começam e eles conseguem capturar essa senhora, essa parteira, porque até então é compreendido que o bebê faleceu por causa de uma praga da velha bruxa. Isso não te parece os contos infantis? Se você tiver mais ou menos ali a minha idade, acho que você vai se identificar, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, eu tenho 32 anos e as historinhas, né, infantis ali que eu ouvi, sempre que aparecia uma velhinha, ela era uma bruxa feia, horrorosa, do mal, que ninguém queria, maligna, sabe? Essas referências que vão adentrando no nosso inconsciente e a gente vai crescendo com medo. Enquanto a bruxa que nós fomos está abafada dentro de nós, que naquele tempo morreu na fogueira e hoje está morrendo por um sufocamento interno. Tá? Bom, então eles acreditam que é culpa daquela velha, que ela é uma bruxa maligna que matou o filho de uma pessoa. E aí vem os caçadores de bruxas, capturam aquela senhora e levam até a igreja, né? E aí a gente vê a união ali, a grande ligação entre essa questão de caça às bruxas, né?
Eu acredito que nesse tempo da série não se chamava ainda Inquisição, tá? Porque a Inquisição era todo um sistema organizacional. É uma coisa assim, tanto que durou 4 séculos. Era uma coisa muito organizada, tinha que estar muito alinhada entre as igrejas de todos os países. Era uma coisa que você tinha que mexer com a cabeça das pessoas para que quando elas vissem uma mulher andando na rua com um punhado de ervas, ela já fosse atacada, capturada e levada como uma bruxa. É literalmente assim, tá? Ou melhor, foi literalmente assim, isso é história, tá? A série ela só tá retratando, muito bem retratada, aliás, porque senão eu não estaria nem dedicando o meu tempo aqui para mais uma série que fala sobre o que a igreja sempre pregou, que mulheres que têm potenciais de cura não prestam, né? Então, como essa série é diferente, ela traz a verdade, ela traz o rememorar, eu senti de trazer isso de uma forma mais palpável, né? Entre nós aqui em roda. E aí, ok, a comunidade, depois dessa captura da senhora, começa a excluir Ade, né? A neta, que já estava com várias questões, quer dizer, quem eu sou de verdade? E quem a minha avó é de verdade? Ela começa a se questionar em vários contextos, porque pelo que eu entendi, elas viviam uma vida, entre aspas, normal, conforme as regras da comunidade, sem espelhar nada de bruxaria. Então Ade, ela cresceu num contexto onde muita coisa foi ocultada para que elas pudessem sobreviver. Então aquela grande avó, né? Essa grande avó, ela vai se tornar algo muito maior depois, mas eu vou falar disso conforme os episódios forem passando. Nesse primeiro episódio, ela já é uma figura central, detentora de vários mistérios, só que são mistérios que Ade não tem noção ainda. Então, essa avó, ela foi capturada e ela era o ponto central daquela casa. Então começou a faltar o básico na casa, que era comida, né? Que era a questão da sobrevivência. E aí Ade sai pela comunidade para pedir ajuda aos vizinhos. Quando eu falo comunidade, é aquela vila que ela mora. E pedir para os vizinhos, né? Por um pouquinho de leite, por um pouquinho de verdura, de frutas. E todas as pessoas começam a passar por ela, ignorando, fazendo o sinal da cruz, correndo, cuspindo no chão. Então, se afastando com cara feia. E Ade começa a se desesperar um pouco. Então ela para numa vizinha que era mais conhecida, pelo que eu entendi, um pouco mais íntima, né? E aí eu até anotei a frase, né? Porque ela pedia ajuda. E aí ela foi ignorada totalmente pela mulher. E Ade fala: a minha avó cuidou de você quando você precisou. Ela te curou. Ao que a mulher responde: a sua avó é só uma bruxa do mal. Então, manas, até aqui eu quero que vocês entendam sobre como a ignorância, e quando eu falo ignorância é no sentido da falta de conhecimento, tá? Como a falta de ignorância, ela leva o ser humano a ser mau, intolerante, perverso. Porque até então Ade, ela é uma adolescente ali, que ficou com um irmãozinho pequeno para criar agora, que ela se torna mãe, né? Eu não comentei, mas na série ela o Ade, o irmãozinho, criados pela avó, tá? Até então é isso no primeiro episódio. Então não tem a mãe e o pai. Quando apreendem a avó para queimar na fogueira, a Ade se torna responsável daquela família. Mas olha o momento que ela tá. Ela não sabe nem quem ela mais, ela não sabe por que fizeram isso com a avó. É toda uma confusão, né? E lembrando que nós provavelmente também fomos a Ade. Nós fomos aquela curandeira da avó e nós provavelmente também fomos a Ade e talvez estejamos sendo agora. Quem sou eu? Por que eu estou me identificando com tudo isso que Bruna está falando? Que a Lu está falando? Quem sou eu? O que é isso que está acontecendo? Isso é mesmo real? Então talvez a gente esteja nesse momento agora, né?
E essa cena me tocou muito, porque ela apelou para a humanidade, pela bondade no coração daquela mulher. E não que aquela mulher não fosse boa, mas é para vocês verem como a opinião social, religiosa, ela constrói sociedades, tá? Então, uma coisa que eu observei, tá, durante a série, são os hábitos de ligação da comunidade com a natureza, tá? Aqui eu vou fazer uma observação, saindo um pouco da narrativa da Adi, para falar um pouco sobre o que eu observei ali, desse contato com a natureza. Então, tem algumas cenas que vocês começam a perceber como era uma comunidade ligada à natureza. Então, por exemplo, quando a Adi ela foi pedir comida, ela pedia por frutas, por verduras, por leite, para alimentar esse irmãozinho. Tem uma outra cena que, quando ela não consegue comida com ninguém, ela vai tipo no meio de uma feira, né, de um mercado aberto. E ela leva uma cesta de vime, toda feita de material natural, para trocar. Então é um artesanato que ela fez, ela produziu para trocar por alimentos, tá? E aí tem uma outra uma outra cena também, onde os andarilhos do bem, quando eles estão ali reunidos na sua casa, né, no seu lugar de reunião, eles fazem um tipo de procedimento onde eles retiram a pele de gados, de animais mortos, porque aquela pele vai servir como roupa. Então, a gente acha que tudo isso só está naquele contexto do tempo das cavernas, né? Mas não. Aqueles seres humanos, né, nossos irmãos ancestrais mais antigos, eles viviam em comunhão com a natureza, né? Então, eles literalmente viviam como filhos, aproveitando do que aquela mãe dava, tá? Só que é exatamente nessa época da bruxaria, né, que a igreja trouxe para o holofote, né, com essa coisa da Inquisição, começa-se também essa perca do relacionamento com a Mãe Terra. Por quê? Porque se uma mulher é pega na rua com uma camomila e uma lavanda e ela é considerada uma bruxa, automaticamente as mulheres que faziam isso para criar seus ungüentos, para criar seus chás e suas garrafadas para a cura de suas famílias, elas não iam mais em busca disso. Entende? Então, no máximo era aquele alimento, tá? Mas depois, com esse crescimento do comércio, né, e da entrada da moeda, ao invés de troca de artesanato, a coisa já começa a mudar de contexto. Então, é como se começassem a substituir a Mãe Terra, os frutos dela e tudo mais que ela nos dá por outros sistemas, tá? Então eu queria só fazer esse adendo porque é interessante você ver como era uma vida em comunidade. Eu tô falando até agora dos pontos negativos, né? Que é a questão das crenças, a questão da ignorância daquele meio, mas também é interessante ver a forma simples e ao mesmo tempo abundante, mesmo dentro da simplicidade, porque as pessoas viviam em comunhão com a Mãe Terra. Tá bem? Então, bom, tem uma outra cena onde o outro protagonista, né? E aí, agora eu vou falar sobre o masculino, né, da série, que é o Pietro, tá? Que é o rapaz que a Adi se apaixona ali um pouquinho mais lá na frente, por enquanto tá só aquele encontrinho, aquela coisa no ar. O Pietro, ele é um estudante de medicina, tá? E aí a medicina, ela é toda baseada nos novos estudos científicos da época, que pra gente hoje é obsoleto, mas que naquela época era uma coisa assim, uau! Tanto que Pietro é um apaixonado por tudo que ele está aprendendo, né? Então nas aulas fica muito claro que uma coisa que as pessoas acham, não sei, tipo uma morte, um cadáver estava ali para ser estudado. E as pessoas da comunidade diziam que morreu por uma maldição. O Pietro, ele tinha aquele prazer de ir na sala de aula
tá lá aquele cadáver para estudo e eles identificarem de uma forma científica qual foi a doença que sucumbiu àquela vida de fato, tá? E saindo dessa coisa da religiosidade, da crença, é porque eu não quero usar a palavra misticismo, tá? Tem uma outra palavra melhor, mas eu vou usar ela agora. Sair desse misticismo para dar uma resposta mais científica, tá? É isso que eu quero trazer aqui. E aí é interessante porque numa das cenas, né, a mãe de Pietro, ela tá mal. E o pai, que é um caçador de bruxas, acredita que foi uma praga da mesma avó de Hade, né? Tipo, criou na cabeça dele que essa mulher saiu praguejando assim, para todas as mulheres da redondeza, porque essa era a crença mesmo, tá? Não é uma coisa que eu tô criando ou a série tá criando, não. Era uma coisa que se propagava. De repente, se uma bruxa passasse por você, e você sentisse uma dor de cabeça em casa, você podia culpar aquela mulher por ter passado perto de você e deixou uma dor de cabeça, foi uma maldição dela. Então, era tipo assim. E aí Pietro, ele vem visitar a mãe, né, que tá doente, e aí ele faz um remedinho ali, uma misturinha para ela, e dá para ela e diz, olha mãe, isso aqui vai baixar a tua febre, né? E aí eu percebo o curandeirismo dentro da medicina científica, né? Isso é muito abordado também na série Outlander. Cara, aquela série é um negócio muito incrível. Quem sabe um dia vai sair uma minissérie aqui dela, que nem daria uma minissérie, né? Tem que ser uma série para série, porque é longuíssima. Mas assim, a Claire, né, que é a personagem de Outlander principal, o tempo todo é uma médica que fica voltando nos tempos mais antigos e remotos que tem e tem que passar por uma bruxa, por uma curandeira, por uma parteira, porque não era nem reconhecido assim essa parte do científico da medicina com mulher. Quando na verdade, se você parar para pensar, parto, curandeirismo são a base assim, da medicina, né? E isso vem dessa sabedoria ancestral do feminino. Então criaram uma coisa tão separatista que hoje em dia, se você falar o nome médico, você associa mais com homens do que com mulheres, como se isso fosse uma profissão mais de masculina do que do feminino. Só que isso também é um movimento, tá? Que não dá nem para entrar aqui. A gente já tá em 37 minutos de aula, mas não dá para entrar aqui porque é mais um movimento de exclusão das mulheres, tá? É mais um movimento sutil ali, anti-bruxaria, anti-curandeirismo. Então, no início, as mulheres não podiam exercer o cargo de médicas. Inclusive, isso é bem recente na história, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Mas é interessante porque Pietro ele faz uma misturinha. Agora, como Pietro é um estudante de medicina, né, ele não é considerado um bruxo, né, por isso. Mas se fosse uma mulher que entregasse a mesma coisa para aquela mãe dele, ela era considerada uma bruxa que tinha que morrer porque aquilo ali tinha alguma coisa dentro que não era confiável, tá? E aí voltando para Hade. Hade, ela se desespera tanto, porque nem comida ela consegue doação, também não consegue no mercado quando ela vai trocar a cestinha que eu falei pra vocês, o artesanato que ela leva, ela não consegue trocar, porque as pessoas não deixam, não é a filha da parteira bruxa que matou o filho de não sei quem, então não vamos ajudá-la, tá? E as pessoas se juntam pra jogar coisas nela, e, enfim... andando um pouco, né, à frente, a Hade, ela vai até a igreja pedir ajuda do padre, para vocês verem, ai meu Deus, para vocês verem como ela não tem noção do que está acontecendo, da gravidade, né? Ela foi pedir ajuda do padre, porque ela estava com fome, o irmãozinho dela estava com fome, e prenderam a avó dela injustamente, porque somente Hade sabia que quem teve a visão de que o bebê faleceria foi ela. Todo mundo estava pensando até então que era essa avó, né? Que era essa senhora. Ninguém pensou na menina.
Então ela, além de tudo, ela estava com essa culpa. Meu Deus, pegaram minha avó e nem foi culpa dela, né? Fui eu, e eu nem sei o que foi que eu vi. Então, muitas coisas ao mesmo tempo. Ao passo que esse padre fecha a porta da igreja na cara de Adi, e Adi percebe que ele tinha acabado de colar um papel ali na porta, né? E ela vai ler. E aí o papel estava escrito assim, era uma declaração, né? Um teste mostrou que Natália Bruno, que era o nome da avó de Adi, é uma bruxa malvada e profana. Foi condenada à morte. Então, quando isso acontece, o mundo de Adi cai oficialmente, né? Porque até então ela achava que ia achar alguém para ajudar ela. Mas quando a comunidade tinha se voltado contra, a vila que ela morava também, e uma pessoa que representava Deus ali, né? Então, se a justiça não estava vindo daqueles humanos, eu vou apelar pelo menos para quem representa Deus na terra, e ela nem isso teve de ajuda. O mundo dela caiu literalmente. Então ela cai em desespero, em choro, em pranto, em meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? Tem toda essa questão. E depois dessa declaração, né? Essa declaração ela começou a ser colada em vários pontos, tá? Então tinha na frente da igreja, mas tinha no mercado, tinha na porta da própria Adi, era uma declaração, um aviso para a sociedade ali da comunidade que ia haver uma morte. Então era um evento, né? Um evento lá na frente da igreja, uma fogueira, né? Matando uma mulher, sem prova alguma, porque a gente decidiu que ela matou o bebê de alguém. Tipo isso, tá? E mais uma vez, isso é história. Se isso não tivesse acontecido, a Inquisição não teria acontecido e não teria durado tantos séculos. Se você pesquisar, você acha. Então, vamos lá. Tem um momento ali que Pietro, ele conversa com o pai, né? Que o pai é esse caçador de bruxas, né? Que inclusive tanto foi ele que capturou a avó de Adi, quanto depois começa a perseguir Adi, tá? E ele que está ali, né, investindo nesses estudos desse filho, né? Inclusive o Pietro, ele nem estuda nesse local, ele estuda em outro, tipo assim, outra cidade, né? Como a mãe adoeceu, ele voltou e veio ver a mãe e acabou se engajando ali na causa de Adi, né? E aí o Pietro fala para o pai o seguinte: pai, não existem maldições, existem doenças. Existe sempre um motivo racional diante dos eventos mais obscuros e dolorosos. E o pai dele se sente escandalizado com essa resposta. Escandalizado. É tipo assim, meu Deus do céu, eu mandei meu filho estudar para ele querer ser maior do que Deus agora. É por isso, inclusive, né, que tem essa fama, né, a ciência tem essa fama de que eles quiseram se colocar como substitutos de Deus, né? As pessoas não conseguiam respostas através da religião, respostas que fossem mais consistentes do que só dizer, não, é pela fé, Deus existe, como? Me diz, por quê? Como ele existe? Não, porque eu creio que ele existe. Chegou um ponto que as pessoas quiseram mais do que isso, e aí nasce a ciência, né, que é esse contraponto. E aí quando o pai, que é essa representação da religião, escuta, ele se escandaliza, né? E aí ele fala assim, eu não mandei você estudar para você querer ser maior do que Deus. E aí o Pietro, ele vê que ele não vai conseguir, não está no nível de consciência do pai entender o que ele estava tentando dizer, sabe? Mas é interessante porque Pietro, ele é o personagem que representa a racionalidade, tentando trazer luz à ignorância. O tempo todo ele se mobiliza para falar com as pessoas, para falar com o pai, para falar com os andarilhos do bem, que é a turminha do pai dele, com um amigo que ele tem ali também. Então, assim, ele é o cara, ele é a voz da razão na série, mas da razão no sentido de trazer o racionalizar, né?
essa racionalidade para aqueles tempos de ignorância, tá? Ele é bem essa representação. Depois a gente vai entrar numa cena que ela só tem a conclusão, eu acho que no segundo episódio. Então eu vou falar um pouquinho dela agora, mas a gente vai concluir nesse segundo episódio, né? Que mostra uma lembrança de infância de Adi, onde ela lembra como foi que ela foi parar naquela casinha com aquele irmãozinho, né? E foi com a mãe. A mãe trazia a Adi pequenininha e estava grávida do irmãozinho. E acharam essa cabana, essa casa abandonada. Se instalaram ali e disseram, não, é aqui que a gente vai ficar. Essa mãe, ela já aparece bem nervosa e com aquele ar de fugitiva. E aí eu pensei, olha, mais uma bruxa na família de Adi, né? Vó e mãe, mais uma bruxa na família fugindo para não ser morta. Provavelmente por quê? Porque sabia da arte do curandeirismo, sabia dos mistérios da mãe natureza, era uma filha da mãe terra, provavelmente por isso. Então o que é que ela estava fazendo? Fugindo para garantir a proteção da sua prole, né, dos seus filhos ali. E aí Adi, ela deixa a Adi ali e ela diz, filha, eu preciso sair. Mas quando... e eu não vou voltar. Mas a pessoa que entrar por essa porta, ela vai trazer seu irmãozinho, né? Que até então estava na barriga dela. Ela vai trazer seu irmãozinho e ela vai ser uma pessoa que você pode confiar, tá bem? E aí tem aquela despedida muito forte, assim, delas. É um momento, assim, ápice do primeiro episódio. Pra mim é o momento mais especial do primeiro episódio por causa do que ela fala pra Adi. E aí ela diz assim, não chore, meu amor. As suas lágrimas não vão te salvar. Só sua força pode te salvar. Nós temos uma força enorme dentro de nós. É disso que eles têm medo, da nossa força. Por isso, querem que sejamos fracas. Mas nós somos mais fortes. Lembre-se disso sempre. E aí eu quis anotar isso daqui para minha criança interior, para tua criança interior e para tua bruxa e minha bruxa interior ouvir e relembrar da verdade que é imutável. Que não tem fogueira, igreja, homem, patriarcado, machismo que derrube, não tem, nunca terá. Nós sobrevivemos os tempos, nós estamos aqui falando sobre isso, não adianta, sabe? Acabou-se os tempos da fogueira, né? Mas queimaram a verdade, a gente precisa resgatar as brasas e reacender as almas. Então isso que ela falou para a filhinha dela é muito importante. Passou um passarinho aqui, não sei se conseguiu capturar aí no vídeo, mas para mim foi uma confirmação. Passou uma gaivota assim, tipo, fazendo o sonzinho dela bem alto aqui. Confirmando nossa força, mulher. E aí, né, para finalizar nossa aula de hoje, bom, diante de toda aquela comoção, né, o Pietro, o incansável, né, eu acho que quando ele percebe que essa vó vai morrer injustamente, ele começa a meio que se desesperar e ir atrás de razões científicas para o falecimento daquele bebê, para ver se aquela mulher escapava da fogueira. E o que é que acontece? Ele vai, numa noite aí, ele adentra num lugar onde é guardado os caixõezinhos dos bebês que tinham falecido recentemente, né? Ou das pessoas, não mostra. E aí mostra só o caixãozinho bem pequenininho com aquele bebezinho recém-falecido. E o Pietro estudando, agora isso na calada da noite, para ninguém nem saber. E ele estudando, assim, olhando todo o corpinho do bebê para entender a doença, a causa que gerou a morte daquele bebê. Porque na mente dele era tipo assim, se eu conseguir
a razão científica, aquela mulher se livra. E aí ele percebeu que o bebê ele tinha uma mancha ao redor do pescoço, tá? Provando cientificamente que aquele bebê tinha morrido por sufocamento no próprio cordão umbilical, coisa que hoje em dia é comum de acontecer, né? Infelizmente, claro, mas é comum de acontecer. Só que hoje é uma coisa que todo mundo encara com normalidade. É tipo assim, ok, a ciência já sabe disso, mas naquela época isso era um movimento ainda, que é como se a ciência ela ainda não tivesse propagado tanto, essa coisa da crença, do mítico ainda tivesse muito reverberando ali entre as pessoas, né? Então, o Pietro, né, quando ele descobre, ele conversa com um amigo dele e ele fala assim: que força enorme teria o homem se confiasse apenas em seu intelecto. Então ele estava naquele universo de que tem resposta para tudo. É só você saber procurar. E vai estar longe de fanatismo. Você não vai encontrar isso se fechando numa ideia de uma forma fanática. Então Pietro é esse apaixonado, né? Mas ele era chamado de louco também, né? Ao mesmo tempo que tinha aquela coisa de caçar as bruxas e tal, esse movimento religioso também era anti a ciência. Porque se a ciência explicar tudo, cadê Deus? Então a ciência era uma ameaça, assim como as bruxas. As bruxas eram ameaças porque elas tinham poderes curativos que para a igreja somente Deus poderia fazer. Mas em nenhum momento foi considerado que as mulheres tinham aquele poder exatamente porque um ser divino deu para elas. Olha que loucura! Não seria o óbvio? Mas não. Quer dizer, se uma mulher entrega uma erva para um menininho e o menininho se cura, automaticamente aquela mulher estava condenada. Olha isso. Agora vem Pietro, né? Que já é homem, que já está ali naquele início do patriarcado, que já está naquele lugar de, né? Buscando fora da bruxaria soluções, entrega uma misturinha para a mãe e tá tudo ok, tá? E aí o que é que acontece? Pietro sai correndo ali no meio da situação, né? Que já tá toda aquela plateia esperando, aquela mulher já tá pendurada naquele lugar, na frente daquela igreja, e Pietro chega correndo: gente, sabe, eu preciso falar, eu achei o motivo. E ele desenhou, ele passou a noite inteira desenhando. Ele não podia levar o caixãozinho da criança, né? Até porque ele tinha cometido eu não sei se era considerado um crime, mas assim, ele não tinha autorização para fazer aquilo, né? E aí ele desenhou como foi o cordãozinho umbilical naquele criança. E ele saiu mostrando essa foto assim, ó, publicamente na praça. Gente, olha aqui, é isso. E o padre, né, ou a pessoa responsável por aquele momento, disse: ótimo que você trouxe isso, porque a inteligência que Deus dotou você fez com que você trouxesse a prova de que aquela bruxa, ela enforcou aquela criança. Gente, não, Pietro foi exatamente assim, mamina, tipo... Aí o que é que acontece? Quando você olha hoje em dia, que isso a gente tá falando ali, início da Idade Média, quando a gente coloca hoje em dia, é desse jeito, as pessoas elas interpretam. Se eu colocar a frase assim: esse lápis é azul, vem uma pessoa de um polo de crença, outra pessoa e começa a contestar uma frase simples, onde eu só estou falando simplesmente uma coisa assim básica, todo mundo vem descaracterizar uma coisa que assim, tá todo mundo observando, mas que se não se encaixar dentro da crença daquela pessoa, ela endoidece. Então ela sai da razão dela para tentar provar que a verdade dela é a mais certa. Então o resultado terminou piorando a situação, tá? Ali o desfecho ali, né, da situação. E aí, ok, né? Para finalizar aqui, eu vou falar um outro ponto, né? Que finaliza, inclusive, o primeiro episódio, que é a de se lembrando do conselho que a avó dela deu antes de sair da casa, né? Antes de ser capturada. A avó dela falou assim: olha, existe um ponto no coração da floresta. Explicou a coordenada todinha para ela.
Você vai no meio da floresta e você vai achar um ponto ali, que ele é demarcado por um ninho de serpentes. Ali você vai achar as cidades perdidas e você vai achar a ajuda das irmãs. Então, no momento que Adi recebe o aconselhamento, ela ignora, ela não quer. Até porque ela não quer aceitar aquilo. Não, eu não sou bruxa. Quem é você de verdade, né? Então ela não queria aceitar aquilo que a avó estava dizendo. Mas depois que ela se viu com todas as portas fechadas, e nesse momento, inclusive, a avó já tinha falecido ali em praça pública, ela só tinha esse conselho mesmo. Somente esse conselho. E aí ela foi num cavalo, isso eu acho muito bonito também, porque o cavalo é um dos símbolos do feminino. E esse cavalo conduziu ela às cidades perdidas, né? Ela com o irmãozinho na garupa, fizeram exatamente como a avó falou, conseguiram encontrar a passagem, ultrapassaram, encontraram as cidades perdidas e encontraram as sacerdotisas. E, mana, isso foi o que me deu mais certeza sobre essa série trazer verdades. Porque no meu caminho do sagrado feminino, nessa encarnação, eu fui iniciada, né, eu fui reiniciada por uma sacerdotisa da antiga religião, que é uma amazona, ela é uma bruxa, tá? E ela já falava sobre essas cidades, sobre essas irmãs, sobre esse lugar na floresta. Já existia, né, durante assim, a iniciação, essas histórias elas precisam ser trazidas, né, para que você vá entendendo que você tem sim referências. E quando anos depois eu acessei essa série, né, eu comecei a pensar, cara, tá acontecendo, sabe? A deusa ela tá vindo de novo. Não adianta tentar impedir. Não adianta. E para manas aqui que não estão entendendo sobre o que seria essa deusa, a deusa seria a face feminina de Deus que foi ocultada. Toda criação tem os dois princípios, feminino e masculino. Mas tudo que é feminino foi negado, foi invalidado, foi machucado, foi violentado, foi deturpado. Então, assim, estamos vivendo uma transição planetária onde o tempo da verdade retorna, tá? O tempo ele é cíclico, ele não é linear como a gente aprendeu. E esse vídeo faz parte dessa nova era. Esse vídeo, essa proposta, para vocês terem uma noção, eu tô no meu primeiro dia, eu tô no meu segundo dia de lua nova interna, significa que eu tô no meu segundo dia menstrual. É uma semana que eu não trabalho, que eu não pego pesado, né, assim, com atividades, etc. Porque é um momento que o meu útero tá aberto, o canal do meu útero tá aberto. Então nós estamos propensas a canalizar muitas coisas espirituais, muitas informações espirituais. O que é que eu estava fazendo? Eu estava ali na sala, peguei minha mandala, estava fazendo as anotações para quando eu estivesse na minha próxima fase eu começasse a gravar os vídeos. O que foi que aconteceu? Quando terminou o primeiro episódio, as bruxas, né, perto de mim disseram: levanta e vai. Não é sobre... Eu sou professora, né? Então não é sobre fichamento, sobre organização de aula. É sobre essa verdade estar flamejando em você. E você está no momento ideal para passar isso para as mulheres, para que elas possam relembrar, tá? Através dos códigos da série e através da abordagem aqui, né? Nessa roda, nesse círculo. Então, a verdade ela é urgente. Ela não vai ficar esperando. Ela não espera nem por você, tá, mana? Nem pelo seu despertar. É você que precisa se despertar, sabe? Se levantar, se assumir, sabe? Confiar no poder que você tem. Parar de colocar desculpinhas ou justificativas em
instituições, para defender instituições ou lados ou crenças que não te defenderia da mesma forma. Tá na hora de você começar a relembrar quem você é. Quem você é. Bruna, mas eu fui uma bruxa naquele tempo. Meu amor, você continua trazendo todos os códigos, você ainda é ela. Só que você está no tempo onde tudo vai ser finalmente colocado às claras para que a justiça ela seja feita. A gente tem o costume de associar a justiça com violência, sabe? Não é dessa forma. É simplesmente espalhando, semeando a verdade entre as irmãs. E não é tentando provar para o outro, para a instituição tal, para o homem, para isso, para aquilo. Não, se a verdade ela não tiver fomentando em você, para que você está querendo provar alguma coisa para o outro? Quando você está vestida da verdade, você emana ela. É força, é luz, entende? Então você não precisa do externo se você estiver ancorada no interno. É sobre isso. Tá bom? Então eu já tô ansiosa para encontrar você no vídeo 2, que vai ser incrível, com certeza. Porque assim, né, eu já sei, eu já assisti essa série, né, eu já falei para vocês 4 vezes. Mas é diferente quando você pega as percepções que você teve, né? Imagina eu assistindo ali sozinha e com tudo isso dentro de mim. É muito diferente quando você assiste, você faz umas anotações e você traz para conversar em roda, para dividir entre irmãs. É muito diferente. Então eu agradeço por você ter ficado aqui até agora. Se você não assistiu toda a série, continue, vá assistir. Enfim, é uma das séries que eu mais indico de longe, tá? Eu acho que é a primeira sobre bruxaria que eu indico. É a primeira, de longe, assim. Porque ela traz códigos da verdade, sem ficar levando a mulher para uma visão religiosa de que ela é malvada, perversa e blá, 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 de quem não sabe, de quem não conhece os mistérios da deusa, tá? A gente fala mal de tudo que a gente desconhece. Isso é na vida. Só que tá na hora de você parar de falar mal de você mesma, de quem você foi, porque você continua sendo. E uma coisa é o outro negar você, mas você se negar é pior, talvez, do que ter sido queimada naquela fogueira. Porque aquilo aconteceu pela ignorância. Mas você calar sua própria voz é a pior das mortes possíveis. Tá bom, deusa? Um beijo e eu te espero para o nosso próximo círculo virtual. Tá bom? Um beijo.